Heloísa Rossi, de novo, da Escola Moderna de Mistérios. E eu quero propor nessa apresentação, que vai ser bem rápida, vai ser só uns 10 minutinhos, a gente vai poder almoçar, uma contemplação aqui. E se a solução do que você está passando hoje na sua vida estiver no mundo espiritual? Se a solução do que você está passando hoje estiver no mundo espiritual? Então, não sei se vocês já leram uma pesquisa que uma enfermeira australiana fez com pessoas que estavam prestes a morrer. E ela perguntou quais eram os maiores arrependimentos daquelas pessoas. Não sei se vocês já conhecem essa pesquisa. E um dos primeiros arrependimentos é que a pessoa não teve coragem de viver a vida sendo fiel a quem elas eram de verdade, né? Buscando seus sonhos, seus desejos, ao invés de estar ali aceitando o que a sociedade nos impõe. Uma das segundas maiores arrependimentos é você não estar vivendo junto com a sua família, passando tempo com a sua família, com seus amigos. A gente está sempre naquela correria, naquela loucura de fazer, e acaba negligenciando aquelas pessoas que a gente ama. E a terceira, o maior arrependimento, é as pessoas não terem expressado seus sentimentos. Então, falar, eu te amo, para aquelas pessoas que a gente tanto ama e que de repente está do nosso lado ali todos os dias, e a gente não fala eu te amo, né? Do tanto que a gente gostaria, do tanto que a gente está sentindo dentro da gente. Mas deixa eu te perguntar aqui, quem aqui vive com algum tipo de ansiedade? Qualquer tipo de ansiedade. Quem aqui sente que não consegue equilibrar todos esses pratinhos que a gente carrega, né? Sou mãe, sou esposa, eu sou filha, eu tenho que cuidar da minha vida profissional, eu tenho que cuidar da minha vida pessoal, eu tenho que cuidar da minha saúde. E a gente sempre tem aquele sentimento de estarmos em dívida em algum desses lugares. Eu estou cuidando muito dessa parte, mas eu estou negligenciando essa parte, ou eu não estou fazendo o bastante. Tem aquele sentimento da gente de não ser o bastante em alguma dessas áreas na nossa vida. A gente sempre está tentando dar o melhor, mas ainda tem aquele sentimento, mas eu podia fazer melhor nessa parte, não é mesmo? E será que tem alguém aqui que sente falta de um propósito maior? Ou que sente algum tipo de desconexão? Né? Então, vamos lá. O que é uma escola de mistérios? O que é uma escola de mistérios? Vocês sabiam que existe um conhecimento milenar que antes, na antiguidade, era guardado para um grupo seleto de pessoas, e hoje esse conhecimento está aberto ao público. Ao público, quem quiser, quem tiver interesse. Um dos grandes líderes da humanidade que receberam esses ensinamentos foram Leonardo da Vinci, Winston Churchill, Nikola Tesla, Carl Jung, Isaac Newton. E se a gente começar a olhar esses nomes, o que todos esses nomes têm em comum? Eles todos deixaram um legado para a humanidade, não foi? Mas como? Como que eles deixaram um legado? Porque quando a gente recebe esses conhecimentos da Escola de Mistérios, está acordando através dessa metodologia o nosso propósito maior, nosso mais alto potencial, para a gente conseguir ser tudo aquilo que a gente é, não só o corpo físico, mas a nossa alma e o nosso espírito. Então a Escola de Mistérios, ela tem essa metodologia clara, essa metodologia precisa, porque hoje, como vocês escutaram, através de todos esses médicos maravilhosos que subiram aqui, tanto que é importante a gente estar cuidando do nosso corpo físico. Então a gente já sabe que a gente precisa alimentar bem, a gente já sabe que a gente precisa exercitar muito bem, a gente já sabe que a gente precisa cuidar da nossa mente, que tem as nossas emoções, mas o que você está fazendo para a sua alma? O que você está fazendo para o seu espírito? Como que a gente pode alimentar a nossa alma? E de repente, alguma das coisas que estão chegando no nosso físico, elas podem ser cuidadas através da gente estar cuidando da nossa alma. Porque a gente é
o corpo físico, a nossa alma, o nosso espírito, as nossas emoções, nossa mente. E a médica que acabou de falar, maravilhosa, falou que hoje cientificamente já está comprovado, né, desse lado espiritual, das meditações, como que afeta positivamente quem nós somos. E o caminho da Escola de Mistérios é sobre conhecer a si mesmo. Então a gente está nessa jornada porque é um caminho de conhecer. E quando a gente conhece a si mesmo, voltando lá na enfermeira, né, o que é que te traz alegria? Como que você pode estar vivendo a sua vida de acordo com quem você é, de acordo com o seu propósito? Né? Qual que é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? Quantas pessoas se perguntam isso? A gente, né, vai para a escola, começa a estudar, vai para uma universidade, começa a trabalhar, começa a pagar a conta, e aí de repente, espera aí, mas qual que é o meu propósito? O que eu vim vivenciar? O que eu vim compartilhar com o mundo? Porque cada um de nós tem um dom, vários dons, mas, né, vem com uma chave que é só sua. Você tem uma chave que é diferente de você, que tem diferente de você, diferente da minha. E cada um é parte desse quebra-cabeça enorme que a gente está aqui nesse mundo, criando esse mundo juntos. Né? O que você tem para contribuir é diferente do que eu tenho para contribuir. E quantas pessoas chegam aqui na minha frente e eu pergunto, o que te traz alegria? E a pessoa não sabe responder. Você já parou para pensar? O que te traz alegria? Então, nesse caminho de conhecer a si mesmo, a gente começa a descortinar, né, o que é meu, o que foi imposto para mim pela sociedade. O que eu gosto de verdade? O que me dá prazer? O que me traz alegria? Quem sou eu? Não só esse corpo físico, porque quando a gente está tentando resolver os nossos problemas aqui no físico através somente do nosso corpo físico, o nosso corpo físico ele tem um limite. Ó, aqui, esse é o limite do meu corpo físico. Mas se a gente começa a conectar com a nossa alma e conectar com o nosso espírito, você não acha que as respostas que a gente vai estar alcançando vão ser diferentes? Porque a solução que a gente está aqui nessa fisicalidade é limitada. E quando a gente começa a alcançar essa perspectiva que a gente tem da nossa alma e do nosso espírito, aquele problema que pareceu uma parede aqui que eu não consigo enxergar, como que eu vou ultrapassar esse problema que eu resolvo, né, que está aqui na minha vida agora? Quando você sobe e alcança a perspectiva da sua alma e do seu espírito, a parede ficou pequenininha. E eu vou simplesmente, vou parar, eu vou resolver. Sim, quer dizer que você não vai ter mais problemas? Claro que não, a gente vai continuar tendo, né, situações que acontecem nas nossas vidas. Mas a solução, você vai enxergar de uma forma diferenciada. Então, nesse caminho de conhecer a si mesmo, uma das ferramentas mais eficazes que a escola usa é a ativação de vida. E o que é ativação de vida? Ativação de vida é a ativação do seu DNA. E claro que a gente tem o nosso DNA físico, que os médicos anteriores podem explicar muito melhor do que eu, mas é o nosso nariz, o nosso cabelo, o nosso cérebro, a nossa capacidade cerebral. E a gente tem o nosso DNA espiritual. O que é o nosso DNA espiritual? Nosso DNA espiritual é a nossa essência divina que vem de Deus. Os nossos dons, o nosso potencial máximo que vem de Deus e que está adormecido. Então é como se quando a gente veio para cá, para esse mundo físico, é como se a gente perdesse essa conexão que a gente tinha com o nosso projeto original. Então, quando a gente tem, né, eu sou arquiteta, então eu tenho minha formação com a planta arquitetônica, então você tem as paredes, você sabe que tamanho que é a sala. A gente também tem nosso projeto, quando a gente veio para cá, o nosso contrato. E quando a gente veio, a gente esqueceu. Então, quando a gente recebe essa ativação de vida, é como se a gente estivesse conectando de volta ao nosso contrato, que a gente veio aqui vivenciar e experienciar.
E ativação de vida é algo único que você recebe uma vez na vida. Você não precisa receber ativação de vida uma vez, duas vezes, três vezes. Uma vez você está ativado para sempre. Então é algo assim muito especial que todas as pessoas podem receber. Eu conheci a Escola de Mistérios há 15 anos atrás. A escola é uma organização internacional. A gente está em mais de 50 países hoje. A gente tem mais de 40 mil alunos ao redor do mundo. Temos sedes em Toronto, em Londres, no Japão, na África do Sul, em Johannesburg e aqui em Florianópolis, no Brasil. Então, a gente tem sorte de ter uma das sedes da escola aqui no Brasil. Vou mostrar 30 segundinhos de umas pessoas. É uma soma de ferramentas que te são concedidas ali. A gente sente a diferença no momento, mas é no dia a dia, daqui um tempinho, aqui e ali, que realmente algo explode dentro da gente e a gente repara numa mudança substancial. Tive promoção no trabalho, a compra do meu apartamento, a compra de um segundo carro. Então, você realmente vivencia e aplicando essas ferramentas você vê que elas funcionam. Aí você vai percebendo que essas coisas não são aleatórias, que elas são decorrentes do teu esforço, do uso desse conhecimento para aplicar e ter os melhores resultados. Tem me proporcionado um equilíbrio emocional que eu não tinha. Às vezes eu fazia uso de medicamentos para dormir, eu não faço mais. Então, tem várias coisas que a gente pode estar falando aqui desse caminho, porque é um caminho que você pode escolher percorrer e dar um passo ou dar quantos passos você quiser. A Escola de Mistérios oferece um caminho que traz clareza, que traz força e que traz transformação para a sua vida. E eu estou finalizando aqui, e antes de finalizar, eu gostaria de presentear alguém que está aqui sentado, escutando, com uma ativação de vida. E é algo que a gente pode estar marcando, uma sessão individual, uma sessão de mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, onde a gente vai estar ativando o seu DNA físico, o seu DNA espiritual e reconectando você com quem você é de verdade. Esse Deus que está dentro de você, para limpar padrões que não te servem mais, né? A ativação de vida, ela equilibra várias estruturas do nosso corpo, limpando padrões que não te servem mais e que iluminam o seu caminho para você estar caminhando conectado com o que você veio fazer aqui, com o seu propósito. Eu gostaria de trazer uma última contemplação, então. Se amanhã for o seu último dia, qual será o seu maior arrependimento? A Escola de Mistérios é um caminho para a sua alma voltar para casa. E o chamado está feito.